O tema é: Deus não quer remendo, Ele quer transformação. Na palavra de Mateus 9, 16, 17, ninguém põe remendo de pano novo numa veste velha, porque arrebentaria uma parte dessa veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se romperiam, o vinho se derramaria todo. Quando o Senhor fala desse pano novo, nesse remendo velho, o Senhor está falando desse pano velho, sendo eu, sendo você, o homem velho. A palavra fala muitas vezes do homem velho que precisa ser transformado. Olha, muitas vezes nós vemos pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja e querendo uma transformação. Talvez há muito tempo você está rezando por uma pessoa e essa pessoa parece que não muda. Ela até melhora um pouco, mas depois volta a estaca zero. Posso fazer uma pergunta? Será se você está ajudando essa pessoa a se transformar? Ou você está só remendando? Só remendando. Como aquela mulher que diz: padre, o meu marido me traiu, não foi nenhuma nem duas vezes, eu perdoei. Mas depois ele voltou a cometer o mesmo pecado. Talvez aquele perdão foi só um remendo, filha. No fundo, ele não buscou uma mudança verdadeira. E a mudança tem que partir de dentro para fora. Ela não pode ser externa. E talvez não há maldade, mas hoje o padre vai falar de coisa séria aqui. Como é que você tem que fazer para que o mal seja curado pela raiz? Há uma raiz do pecado. O pecado não é só externo, não. Você já teve aquela dor de cabeça que não passava, e daí você tomou um remédio, aquela cabeça melhorou, e daqui a pouco ela voltou a doer de novo, você tomou mais um remédio, e essa cabeça voltou a doer. De repente você foi no médico, o médico disse que você estava estressado. Ou talvez tinha até um problema. Eu me lembro que tive um problema sério no estômago. Muitas pessoas já tiveram aquela bactéria chamada H. pylori. Tudo que eu comia me dava azia. E eu tomava aqueles remédios efervescentes, melhorava. Mas volta e meia voltava aquela azia, aquela queimação no estômago, aquela dor. Eu estava tratando, preste atenção no que o padre está dizendo, eu estava tratando, na verdade, só a dor. Eu não estava tratando a raiz do problema. Eu estava só remendando. Está entendendo aonde Jesus quer chegar? Quando o Senhor diz que não adianta ficar remendando, a gente tem que arrancar o mal pela raiz. Está entendendo, filho? Às vezes, você pode estar querendo remendar algo que está aí na tua vida há muito tempo, e eu tenho tanto medo disso, de pessoas que até desistiram já. Pessoas que já não se confessam mais com o padre, porque diz: olha, eu já desisti, nem confesso mais aquilo, porque eu sei que não mudo. Cuidado. Quantas pessoas já me disseram assim: padre, tanto que eu rezo para aquela pessoa parar de beber, para aquela pessoa parar de usar droga, para aquela pessoa mudar, aquela pessoa não muda nunca. Quando a pessoa resolve tratar o mal pela raiz, a libertação. É por isso que eu trabalho na recuperação de dependentes químicos, e graças a Deus, nós temos um processo de tratamento que trata o mal pela raiz. Não adianta às vezes você ficar só rezando, filho, e às vezes até a gente vai impor as mãos na cabeça de uma pessoa que tem um problema tão sério, e a pessoa acha que uma oração vai resolver o problema. Não, talvez aquela oração vai ser só um remendo. Não vai ser a cura interior de verdade, vai ser só um remendo. Tem que tratar o mal pela raiz. Cadeia. Ajuda as pessoas a se transformarem, ou é só um remendo? Porque às vezes a pessoa volta para cometer o mesmo erro quando sai de lá. Assim, uma pessoa no adultério, na droga, na prostituição, não adianta querer remendar, precisa transformar. Por isso Deus não quer remendo, quer transformação. E diz aqui a palavra de Deus em Tiago 1,14, preste atenção nessa palavra: mas cada um é tentado, atraído pela sua própria concupiscência. É muito importante o que o padre vai dizer agora. O pecado é a manifestação. Aquilo que eu faço de errado é o pecado. A concupiscência é a raiz. A palavra de Deus está dizendo que cada um é tentado segundo a própria concupiscência. Quer dizer, talvez eu tenha uma manifestação, um erro que eu cometo, e eu trato só o erro, e não trato a raiz, eu não trato a concupiscência. A concupiscência significa a inclinação que eu tenho para o mal.
o mal precisa ser trabalhado na raiz, sim. Se você pensar só no pecado, você está querendo pôr um remendo ali. Padre, rezar adianta? Adianta, mas pode ser só um remendo. Você precisa ir mais longe. Quantas pessoas que vêm conversar com o padre e às vezes pede oração e o padre indica. Você já pensou em ir num psicólogo, num psiquiatra? Por que o padre encaminha? Porque nós precisamos trabalhar o mal pela raiz. Deus não quer remendo, Ele quer transformação. Adianta o padre ficar rezando para uma pessoa que está passando fome, por exemplo? Se eu não ir na raiz, eu preciso talvez articular para que aquela pessoa tenha uma ajuda de alimento. E mais do que isso, quem sabe promover até um emprego para aquela pessoa que está desempregada. Porque senão eu vou por um remendo. A pessoa pode ter uma sensação de alívio, uma sensação de que o problema está resolvido. Mas daqui a pouquinho o sofrimento vai voltar a se tornar muito evidente. Aonde você estiver aí, filho, eu quero dizer para você, o Senhor está me pedindo para dizer, nesse momento para você, chega de ficar remendando esse problema que se arrasta de muito tempo. Chega! O Senhor está querendo curar um mal que talvez você carrega há muito tempo, um pecado que você carrega há muitos anos, uma inclinação que você carrega há muito tempo. E o Senhor hoje está dizendo, chega! Apocalipse capítulo 22, versículo 14, linda palavra. Essa palavra diz assim: quem são aqueles de vestes brancas? São aqueles que se lavaram, se alvejaram no sangue do Cordeiro. Há uma passagem de uma profecia de que no céu, muitos vestidos de branco, se fala da multiplicação dos 12, os 144 mil. João está dizendo que há aqueles que estão nas vestes brancas. E quem são aqueles que alcançaram o reino dos céus? Com essas vestes tão transparentes, diz aqui a palavra, são aqueles que se banharam, se lavaram no sangue do Cordeiro. Não são aqueles que têm roupa remendada. Não são pessoas de roupas velhas com remendos novos. Muito pelo contrário. São pessoas que se banharam no sangue do Senhor. Pessoa cheia da palavra de Deus, de transformação. Seja qual for a tua inclinação, filho. Filha, seja qual for o mal que você tem. Em nome de Jesus eu digo, se você deixar Jesus agir na tua vida, se banhar no sangue de Jesus, você vai sair dessa. É por isso que tantos padres precisam fazer um tratamento espiritual. Às vezes o problema é de mal espiritual. E não adianta trabalhar o que é espiritual se o mal é psicológico. Não adianta trabalhar o psicológico se o problema é clínico. Nós precisamos ir na raiz. E Deus vai ajudar você a ir na raiz do problema. Deus vai ajudar você a identificar esse problema. E eu encerro aqui com o que Frei Elias Vela, um dos padres exorcistas do Vaticano, fala. Frei Elias Vela, ele diz que existem duas maneiras do diabo entrar na nossa vida. Através do pecado, que é a manifestação do mal que eu posso exercer, mas também através do erro de caráter. Filho, eu vou repetir para você. Tem duas formas do diabo entrar na nossa vida. Através do pecado, que eu estou cometendo, ou através do erro de caráter. Padre, o que é o pecado? O pecado é o mal que eu faço. E o erro de caráter, aquilo que está impregnado lá dentro. Tem muitas pessoas que não estão no pecado, mas ainda tem um erro de caráter, o que popularmente a gente chama uma pessoa de má caráter. Só para te dar um exemplo, quando a gente acolhe um dependente químico numa casa de recuperação, ele faz um tratamento de 6 meses. E muitos já me questionaram, padre, mas já faz 2, 3 meses que eu estou aqui, não tenho mais vontade de usar droga. Por que eu preciso ficar 6 meses? E eu sempre digo, porque 6 meses é pouco para a gente começar a trabalhar o caráter. Para tirar da droga é fácil, né? Inclusive, quem já estudou um pouco essa área da dependência mesmo, eu que fiz inclusive uma especialização nessa área, diz os estudiosos que 3 meses é o suficiente para a dependência já não estar mais no sangue. Ou seja, já há um processo de desintoxicação nos primeiros meses. E depois a gente começa a trabalhar o que a gente chama de caráter.
tire uma pessoa do pecado e não trabalhe aquela pessoa internamente para você ver. Ela vai voltar a cometer o mesmo pecado. Basta ela voltar com o mesmo ciclo de amizade, voltar no lugar onde ela frequentava, ela vai ser instigada novamente a voltar para o mesmo pecado. Nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, chega de remendo. Talvez eu não esteja mais cometendo aquele pecado, mas o meu pensamento ainda parece que me acelere. Eu quero aquele mal, eu quero. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a transformação de um homem está na transformação dos vossos pensamentos. A palavra de Deus vai dizer assim: transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. O que significa transformar-vos pela renovação dos vossos pensamentos, que São Paulo vai dizer? Significa que eu preciso começar a desejar coisas boas, desejar as coisas de Deus. Está entendendo? Santidade tem tudo a ver com vontade. Olha assim, desejar as coisas de Deus significa: eu desejo fazer o bem, eu desejo as coisas que são santas. Como é bonito uma pessoa que deseja as coisas de Deus. Ela tem vontade das coisas de Deus. Se eu perguntasse para você, ultimamente, o que é mais que você tem vontade? Mais das coisas de Deus ou das coisas do mundo? Se a gente tivesse que colocar numa balança, você deseja mais as coisas de Deus ou mais as coisas do mundo? Porque aí a gente vai percebendo o grau de santidade que nós temos. Santidade tem tudo a ver com vontade. Se eu desejo mais as coisas de Deus, significa que eu já estou muito próximo da santidade. Agora, se eu desejo muito mais as coisas do mundo, significa que eu estou muito longe da santidade. Posso orar por você? Deus de bondade, Deus da vida, Deus da esperança, eu estou aqui com esse pano novo, que é a tua palavra. E aí, Senhor, tem um homem, tem uma mulher que eu posso dizer que talvez seja ainda um homem, uma mulher velha. Deus não quer remendo. Eu peço, Senhor, a transformação. A partir do momento que esse teu filho ouve essa palavra e está desejando já uma plena mudança de vida, eu quero dizer que nós já estamos ganhando mais uma alma. Se esse filho e essa filha está desejando uma verdadeira transformação, se a primeira oportunidade que ele tiver de confissão vai ser para lavar a alma, para dizer: eu não quero mais, eu não aceito mais ser assim, eu tenho certeza que nós ganhamos mais uma alma. E talvez nesse momento o inferno está todo alvoroçado porque está percebendo que está lhe perdendo, filho. Está lhe perdendo, filha. Nesse momento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a graça de Deus, a comunhão com a igreja, se você deseja a verdadeira transformação. Obrigado, Senhor.